Olá amigos, estamos aqui de volta para este segundo vídeo, né, para dar continuidade àquele projeto que nós apresentamos ontem. E nesse momento o que nos interessa é continuar, na verdade, uma discussão bastante genérica ainda sobre a instituição escola. Estamos tentando construir uma maneira, né, um pensar sobre ela, claro que não é nosso, há muitas reflexões que já foram feitas sobre isso. O que estamos tentando, na verdade, é sistematizá-la. O que eu gostaria de colocar nesse momento é a pergunta, né, deste vídeo e que vai se repetir nos próximos dois ou três capítulos, digamos assim, que é justamente nos perguntar, tentar uma resposta, algum tipo de resposta, algum tipo de sistematização sobre o que é que a escola ensina no final das contas. Se a escola, no nosso imaginário, deve ensinar a ler e escrever, mas para que serve ler e escrever, não é? Afinal de contas, muitas pessoas não necessitam disso ou não necessitavam. Até basicamente o século XIX, início do século XX, a grande parte, a quase totalidade da humanidade simplesmente não sabia ler e escrever. E isto não significa que a raça humana foi colocada em risco, não é isso, não é? Não estamos falando disso. O que estamos colocando é que, de alguma maneira, ir à escola é um dado, uma necessidade, digamos assim, de uma parcela considerável da humanidade, nesse momento da nossa história, enquanto humanidade. Então, vejam, o que eu estou querendo dizer é que alguma coisa na nossa sociedade, na nossa maneira de viver, passou a exigir um determinado saber que antes não era tão necessário assim. Ou era mais necessário para uma elite, era, na verdade, o monopólio, pelo menos durante um certo período, o monopólio de um tipo de elite, não é? Que evitava que as populações de baixa renda, as populações trabalhadoras, as populações camponesas tivessem acesso a essa condição de serem leitores e escritores, não é? Então, de alguma maneira, a escola, a presença da escola, ela rompe, inclusive, com uma certa maneira de exercer poder, com uma certa maneira de se existir enquanto classe dominante, enquanto pessoas que possuem o controle sobre outras. Porque, na verdade, o que se entende é que, principalmente a partir do século XIX, as sociedades tal qual elas foram sendo construídas principalmente na Europa, e depois isso se espalha para todo o planeta, não fazia nenhum sentido que as pessoas saíssem do campo, viessem para a cidade, deixassem de ser camponeses e passassem a ser operários, proletários, sem que soubessem ler e escrever. A pergunta volta: para que serve ler e escrever, não é? O que é que se lê e o que é que se escreve a partir dessa experiência da escola. No vídeo de ontem nós estávamos comentando esta ruptura, não é? Isso que eu chamei de ruptura, uma espécie de mudança escalar extremamente importante, que é a saída das relações que estão dadas para a reprodução e consolidação cultural e que estão dadas nessas comunidades que nos abrigam quando somos crianças, não é? E que, num dado momento, isso se desloca e nós, então, vamos sair de casa para ir para a escola. Vamos tentar aprender alguma coisa, ok? Vamos aprender o quê? E aí fica a necessidade de se construir respostas. Uma resposta para esse vídeo, ela tem, como eu já disse logo de início, um sentido bastante geral. E ela mais ou menos poderia ser formulada da seguinte maneira: a escola é a instituição que nos ensina a viver a urbanidade. A urbe, a cidade,
as relações urbanas. O que isso quer dizer, no final das contas? O que quer dizer é que, independentemente das formas como a urbe foi se constituindo no transcorrer dos séculos, a urbe do século XIX já é a urbe mais ou menos definida pelo avanço da chamada Revolução Industrial, se é que a gente pode dar esse nome de fato. Viver a fábrica significou, na verdade, uma reorganização generalizada das cidades e, portanto, também das pessoas. As pessoas que viviam na cidade já passaram a ser outras, ou pelo menos uma grande parte dessas pessoas eram justamente de imigrantes, de pessoas que vinham do campo, expulsos, não é? Do campo, expulsos pelos novos formatos de apropriação da terra, pelos novos formatos do avanço tecnológico que permitia novas estruturas produtivas, não é? E que vai então desempregando camponeses e colocando esta massa de milhares e milhares de pessoas em centros urbanos. Acho que um dos livros mais interessantes, é um clássico, na verdade, sobre isso, um livro escrito no calor desse processo, que foi escrito pelo Engels, e que se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Este livro é extremamente interessante nesse sentido, mas existem vários historiadores, como Hobsbawm, Thompson e tantos outros, que vão discutir efetivamente esse tipo de processo que eu estou comentando aqui. O que é importante é que essas pessoas não se imagina que deixaram, vamos imaginar assim, a enxada do lado e se colocaram na frente de uma máquina de tecer como num passe de mágica, que daqui a pouco dominavam as técnicas, dominavam as condições para a produção. Essas pessoas precisavam dominar muito mais que isso. Além de fazer a máquina funcionar, precisavam organizar a sua vida. Uma coisa é eu ficar imaginando que vou comer aquilo que eu plantei, aquilo que eu criei. Outra coisa é imaginar que eu vou controlar minha vida através de uma abstração que é o salário, que é a moeda. Então, essas coisas precisam ser aprendidas. Mais do que saber ler e escrever para fazer a máquina funcionar, é necessário saber ler e escrever para saber entender o como funciona a sociedade, o como funciona a cidade, o como as mercadorias circulam, o porquê, no final das contas, eu posso produzir sem nem imaginar quem é que vai consumir. E depois dessa produção, receber um salário que em nada se parece com aquilo que eu produzi para poder ir ao mercado. O fundamental, então, é que esta escola, quando ela nos ensina a ler e escrever, e nos ensina geografia, história e outras coisas, que depois nós vamos comentar com mais precisão, ela nos ensina, na verdade, o quê? Ensina uma lógica, uma maneira de pensar, uma estrutura do pensamento. Essas coisas são ordenações. Ninguém, para nós é absolutamente simples dizer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante até Z. Isto é muito simples, mas existe aí uma racionalidade que não está dada. Essas coisas não são criadas pela nossa imaginação, elas existem no contexto de uma ordenação da nossa sociedade. O que nós estamos dizendo é que esta lógica que envolve, primeiro, este processo de urbanização, que nós estamos chegando a quase 60% da humanidade vivendo em cidades, e dentro desta lógica da urbanização, o viver urbano, que vai atingir inclusive as formas de produção agrárias, não é? Agrícolas, este processo de passagem, não é? Ele necessita da escola. Não basta o que nós aprendemos com os nossos pais, o que nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a educadamente comer com garfo e faca. Isto não é suficiente. É preciso muito mais. É preciso saber ler e escrever, porque isto é a lógica da vida da urbe. E é neste sentido, então, que a escola se socializa, que ela se transforma num fenômeno de massa, que ela se transforma, na verdade, numa ferramenta fundamental para nos organizarmos enquanto civilização. Bom, muito bem.
com essas ideias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês coloquem aí perguntas e coloquem suas dúvidas e comentários e etc e tal. E que então no próximo vídeo a gente retoma o tema e vai tentando então desenvolver este intrincado mundo sobre o qual nós estamos nos debruçando. Um abraço a todos.